E vem conferir a crítica do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda dos defensores de Atena. E continuando nossa série de vídeos envolvendo os filmes do universo de Os Cavaleiros do Zodíaco, agora chegou a vez de falar de um filme de 1988, Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda dos defensores de Atena. E pra mim, esse é o filme que eu mais gostei desses primeiros que eu assisti. No nível Cavaleiro do Zodíaco, obviamente. Eu não espero uma grande obra-prima. Mas eu acho que eles conseguiram trabalhar bem o começo do filme e trazer alguns elementos que, mesmo que não tão bem utilizados, eles conseguem funcionar melhor para o público do que faziam antigamente. Mas vamos começar devagar. A história é que o irmão de Atena apareceu, o Abel. E ele fala que os deuses estão revoltados pela forma como a ganância do mundo e tudo que os humanos fazem é tão ruim. Então, a partir daí, o pai de Abel e o pai de Atena, Zeus, decide que eles vão colocar os seus principais cavaleiros em algum lugar enquanto eles vão destruir a Terra para a Terra recomeçar, como já aconteceu antigamente. Bom, essa é uma premissa muito interessante, por vários motivos. O primeiro é que ela é uma premissa que faz sentido como um todo. Se você parar para pensar, os Cavaleiros do Zodíaco, eles já destruíram vários deuses, e isso, obviamente, gera a fúria dos deuses. Outra coisa, essa é uma premissa clichê, mas que existe desde sempre. Os deuses se revoltarem com os humanos, pelos humanos serem tão cruéis e insensíveis e se matarem como é, e resolvem limpar o mundo para recomeçar. Eu gosto muito dessa ideia. Outra coisa que eu gosto bastante é a forma como o Abel é representado no começo, como uma figura praticamente angelical, que todo mundo tem certo respeito por ele. Então a partir daí, nos primeiros 15 minutos do filme, você vê que o filme consegue trabalhando muito bem isso, inclusive colocando um mistério na cabeça do público. Mesmo que seja óbvio que a Atena não vai trair os seus cavaleiros, é muito interessante colocar essa dúvida de por que a Atena está agindo desse jeito, se ela não está controlada, por que ela está do lado do seu irmão Abel, que está falando de destruir o mundo, colocando os cavaleiros de lado. Isso é interessante pra mim. Esse começo ele consegue trabalhar muito bem vários elementos do filme. Uma premissa interessante, um vilão interessante, um mistério pra Atena. São alguns elementos que nenhum dos outros filmes do Cavaleiro do Zodíaco conseguiu fazer. E muito que eu acho que isso pode ter acontecido é por causa do tempo que se aumentou o filme. Os dois primeiros filmes do Cavaleiro do Zodíaco, eles têm em média 40 e poucos minutos, os três primeiros. Esse é o primeiro que realmente tem 1h15 de duração. É praticamente meia hora a mais que os outros filmes tinham. E meia hora no cinema faz muita diferença. Você consegue ter mais tempo para respirar e explorar. Então esse começo me surpreendeu e me gerou interesse para continuar sabendo o que vai acontecer com mais um fator. O Abel revive alguns cavaleiros de ouro que tinham morrido na Batalha das 12 Casas. Isso gera mais interesse ainda, para você poder rever aqueles cavaleiros, como o Camus, como Afrodite, como Máscara da Morte. Então a partir daí você quer ver aqueles personagens. E aí a partir daí o Seiya, não acreditando no que aconteceu, resolve ir atrás de Atena para salvar ela, e depois os cavaleiros vão atrás, gerando aquele velho questionamento, aquele velho clichê de Cavaleiros do Zodíaco que cada um vai para um canto. Bom, a partir daí, até mais ou menos esse ponto do filme, eu tava gostando pelo interesse. A partir daí que eu vi que eles se separaram, eu vi que seguiriam batidas clichês de Cavaleiro Zodíaco. Cada um vai para um canto, se separa, cada um luta contra um cavaleiro e de ouro, que já que estão participando ali, e em algum momento o Ikki vai aparecer, em algum momento vai ter armadura de ouro. Todos os clichês de todos os filmes do Cavaleiro Zodíaco são repetidos aqui. Por que eu falo que esse filme então é melhor que os outros? A animação eu acho melhor, até porque ele é mais novo, e tem mais um fator muito importante: colocar os Cavaleiros de Ouro aqui. Quando os filmes saem normalmente baseados em animes, eles criam um antagonista que ele vem com um grupo de vilões. Só que os filmes normalmente não têm tempo para desenvolver esses vilões. Então qual que é a grande estratégia que normalmente esse filme tem que funciona? Você voltar com os Cavaleiros de Ouro. Porque mesmo que seja um pouco clichê como ele volta, mesmo que não faça algum sentido um ponto ou outro, como um todo, pelo menos você vai se importar minimamente com a luta. Porque você conhece os gêmeos, você conhece a Afrodite, você conhece
conhece o Camus, você conhece o Máscara da Morte. A partir daí você gera um mínimo interesse para conhecer cada um, para ver um pouco das lutas. Claro, as lutas em si não são tão impactantes como poderia ser. Uma ou outra é um pouco melhor, até porque a do Máscara da Morte envolve a Athena indo para Elísio. Então por aí é muito interessante. Inclusive, o Abel ser um vilão que ele não é um vilão por ser vilão, que se preocupa com alguém, ter certo coração, também me agrada bastante, que não é aquele vilão genérico de eu quero poder por ter poder. Então isso me agrada. O que acaba fazendo esse filme cair muito de qualidade seria quando realmente começam as lutas. Porque primeiro, as lutas, apesar da boa animação, algumas são muito enroladas, algumas não funcionam em tela, outras não são tão empolgantes como poderiam ser. Então isso vai enfraquecendo, porque quando o filme realmente tem que ir para as lutas, ele praticamente esquece o ponto principal da história, esquece as principais discussões, foca em lutas que não são tão empolgantes, com discussões e até discursos de personagens que não são tão impactantes como poderia ser. O final também, eu acho que ele é um pouco enrolado. O filme poderia encurtar o final e dar mais tempo para a história ser desenvolvida. No final, tem alguns pontos que eu acho que poderia ser muito melhor trabalhado, principalmente com alguns cavaleiros com as armaduras de ouro, que ali enrola bastante. No final, até o Abel tem um bom discurso de como ele aceita que o Sei é praticamente um deus. O filme é bem animado, tem uma boa trilha sonora, é um bom entretenimento. Com Cavaleiro Zodíaco eu gostei bastante, considerando o que eu espero de um filme de Cavaleiro Zodíaco, mas como um todo, ele é aquele filme que ele tinha um potencial para ser melhor. Pela história, pelas discussões, pelo caminho que ele poderia ir, eu acho que ele poderia ser muito melhor. Mas quando ele vira só um filme de Cavaleiro Zodíaco, ele vira só um bom entretenimento, com vários furos de roteiro, com vários problemas que incomodam, com várias enrolações que acabam até diminuindo um pouco a qualidade do filme. Mas mesmo assim, foi um bom entretenimento. Concluindo, Os Cavaleiros Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena, é um filme bem divertido. É um filme que começa muito bem, vai caindo de qualidade ao longo da sua duração, mas não a ponto de virar um filme ruim. Ele ainda é um filme que gera entretenimento, e por isso que eu falo que ele foi o que mais me agradou. Ele é o que tem uma ideia de premissa mais interessante, um vilão muito interessante, que ele tem mais camada do que os outros vilões, e tem lutas que revivem das 12 casas que também são legais. No fim, é um filme que poderia ser melhor, tinha potencial para ser melhor, mas me agradou bastante. E por isso que eu fecho Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena, com uma nota 7 de 10. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.